Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Tats e esse é o nosso primeiro vídeo sobre Bullet Journal para 2021. E como escolhido para o meu bujo de 2021, eu vou montar um caderno inteligente usando a capa Príncipe de Gales, divisórias minimalistas e o meu refil de bujo. E para completar, eu vou usar os discos rosa Sertão e também uma régua da Caderno Inteligente. Todos os itens usados nesse vídeo você pode comprar com desconto lá no site da Caderno Inteligente usando o meu cupom TATSCI. Mostrando pra vocês que esse novo Príncipe de Gales não tem textura e não tem costura por dentro. Além disso, toda a capa vem com esses dois folhetos informativos e calendário. E antes de eu começar a colocar os discos, eu vou abrir as divisórias minimalistas. Essas são tamanho A5, assim como a capa também. E o que eu mais gosto é que elas têm uma padronagem muito bonita. E é totalmente a minha cara. Pra finalizar a carinha, do meu caderno inteligente, os discos rosa Sertão, que combinam totalmente com esse preto e branco e dá uma vibe muito, muito fofa. E agora pra montagem, a gente coloca os discos assim de pezinho, um lado primeiro, depois o outro, volta acertando, um por um. E aí eu vou encaixar todas as divisórias, aí eu tô decidindo qual vai ficar em primeiro lugar. E logo depois a gente coloca também todos os refis. Ah, e também temos que colocar os elásticos que vêm junto com os discos e combinam com eles. E agora vamos aos refis. Eu escolhi para colocar numa caixa de entrada as folhas brancas mesmo. E coloquei um papel vegetal que eu imprimi um desenho super bacana para ser uma capa, pré-capa do inbox. Agora eu vou dividir o meu bloco. Eu coloquei aí as folhas quadriculadas para as páginas que são em geral, anual. As páginas lisas são para as coleções, coisas que eu não preciso de guia, não preciso de linha guia, nem de pontilhado. E aí eu dividi em 10 e coloquei 20 folhinhas aí. E por último, as 15 folhas pontilhadas para ser as minhas semanas e os meus meses. E aí, para fazer a divisória dos meses, eu imprimi essas folhas de papel vegetal com as artes que eu já tinha falado ali para vocês. E fui escolhendo uma para ficar sempre antes da primeira parte, Então, para janeiro eu coloquei as estrelinhas e ficou assim. Como eu achei que tava muito murchinho, eu peguei o meu refil, que vem 50 folhas, de gramatura 90, e coloquei mais algumas folhas em cada uma das partes. Eu coloquei cerca de 5 a 10 folhas para cada uma. Então, eu tô colocando aí mais um pouquinho para deixar um pouquinho mais cheio o meu bujo e um pouco mais estruturado também, para eu ter um pouco mais de opção para poder desenhar e criar para vocês. E vamos começar a parte legal, que é a parte de fazer mesmo o Bullet Journal. Eu vou começar fazendo a página inicial. Então, eu escolhi uma caneta só para escrever olá. Eu dividi no meio para deixar as coisas bem centralizadinhas. E com uma caneta brush, eu fiz o 20 e 21. Com toda a calma do mundo. E para combinar com a vibe do caderno mesmo, eu escolhi as canetas de tom pastel da Staedtler. Elas têm uma ponta bem gostosa, não chega a ser brush, mas é bem gostosa de usar, é bem molinha. E aí eu fiz esses desenhinhos de arco-íris por toda a folha, para ficar uma coisa bem legal. E com uma caneta preta, eu fiz alguns detalhes, como pontinhos, tracinhos, corações,
para dar um destaque nesses arco-íris. E eu acho que ficou uma vibe super fofa e diferente. Então agora vamos começar de fato as páginas do Bullet Journal. Eu vou começar pela página de keys, que são os marcadores chaves. E para que serve? Essa é uma página de referência, onde podemos colocar como a gente quer e vai referenciar os nossos bullets, os marcadores que a gente vai usar para anotação das tarefas. No meu caso, eu escolhi aí uma régua stencil que eu tenho para fazer os bullets de quadradinho. Já que eu tô numa pauta quadriculada, eu deixei quadradinho mesmo. E aí agora eu vou colocar as legendas. Eu escolhi uma caneta um pouquinho mais fina, então eu coloquei tarefa iniciada, tarefa concluída, tarefa cancelada, tarefa agendada e tarefa migrada. A diferença de uma para outra é que uma tem data certa para acontecer e a outra não. E aí eu coloquei um ponto de exclamação também, que é o que é importante, e a estrela significa que é urgente. Aí eu coloquei também um triângulo para falar que é evento ou compromisso. E usando as mesmas canetinhas pastel, eu fiz alguns detalhes. Dessa vez eu fiz umas ramificaçõezinhas e bolinhas. Então ficou variado, diferente da primeira página, mas também no mesmo tom, na mesma vibe. Essa página eu não ia fazer nada, mas aí eu decidi pegar e fazer um banner com a minha palavra do ano, que vai ser evolução. Para 2021 eu quero apenas evoluir mais, seja em qual âmbito for. Virando a página, a gente começa a fazer o registro futuro. Eu decidi fazer o registro futuro apenas para 6 meses, não para o ano todo. E aí eu usei também, de novo, essa régua stencil que eu ganhei da Otto Stationery. E fiz assim as caixinhas, porque eu não tenho interesse em fazer o calendário, já que eu uso o calendário ou do celular, ou eu uso o calendário que vem na folha da Caderno Inteligente mesmo. Então eu deixei uma caixa só para colocar as tarefas mais importantes ou as coisas que eu quero lembrar ali de fato. E aí em cada flagzinha eu coloquei o nome do mês certinho. E depois eu coloquei as bolinhas que são os bullets. Então eu coloquei de janeiro até junho. E aí eu fui colocando as bolinhas em cada um dos quadradinhos das fileiras para poder anotar várias coisas que eu queira ali nesse mês. Se você tem dúvidas do que anotar no registro futuro, pode ser aniversários, feriados, quando você sai de férias, quando você tiver um vestibular, por exemplo. Tudo que tá muito no futuro, mas já tem data agendada, ou você pelo menos sabe em que mês vai ocorrer, você pode fazer no seu registro futuro. E aí, para complementar e para preencher, eu fiz umas bolinhas com as cores e colei uns adesivos que eu tinha impresso em papel transparente, de florzinha. Eu achei que ficou uma vibe super fofa, deu uma cara bem especial aí pra esses buracos, né, que teoricamente ficaram. E como último detalhe, eu fiz umas sombrinhas com as mesmas cores, mas trocando elas de lugar, teoricamente. E aí ficou uma impressão super fofa, também diferente das outras páginas, mas ainda na mesma vibe. Só pra dar um toque final, eu passei uma caneta cinza pra fazer uma sombra no título. E ficou a coisa mais lindinha. Agora aqui vai uma coleção que é pro ano todo, mas eu estou planejando um dia ideal meu, da hora que eu quero acordar até mais ou menos a hora que eu vou dormir. Então eu medi aí, tinha 17 centímetros, e eu dividi então por 17 horas aí. E o restante das horas é o horário que eu estou dormindo, então deu certinho. Aí eu fiz também as bolinhas, os arco-íris também em pastel.
E aí eu comecei a dividir, colocando uma tracinho para cada lado, então fica de um lado, do outro, para as informações não ficarem mais espalhadas e eu conseguir escrever um pouquinho mais ou fazer alguma anotação que eu queira colocar. E ficou desse jeito. Depois eu vou preencher e colocar as coisas direitinho, mas como é uma coisa bem pessoal, eu não quis colocar aqui no vídeo nesse momento. Essa próxima página também é bem pessoal, mas é uma ideia que eu acho tão legal que eu tinha que trazer aqui pra vocês. É pra você escrever uma carta pra você do futuro. A você do futuro, no caso, é a pessoa que vai chegar lá no dia 31 de dezembro de 2021 e vai ler essa carta. Então eu não coloquei aí, óbvio, mas eu já deixei o espaço certinho e muito provavelmente eu vou escrever isso daí quando eu chegar no último dia de dezembro mesmo. E para fazer par com essa página, nada melhor do que colocar uma página motivacional. Então eu fiz uma página de pequenas vitórias em 2021. Pequenas vitórias pode ser o que você achar legal, de que seja realmente um passo que você deu, ou por exemplo, fazer uma faculdade, ou conseguir passar numa matéria, ou ler um livro que você estava enrolando há muito tempo. Então todas essas pequenas coisinhas que você conseguir fazer, você coloca aí e registra como uma pequena vitória. Então eu deixei uma página inteira para isso, espero colocar mais de uma página, encher ela muito rápido, pra gente valorizar as pequenas coisas também nesse próximo ano. O último layout desse vídeo é o layout financeiro. Eu senti uma necessidade de fazer, e assim como o registro futuro, na verdade eu só fiz para 6 meses, então quando chegar em junho, eu vou refazer, eu faço uma outra página em outro momento, em outro lugar. Eu acho que colocar 12 meses aí é muita coisa também. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma tabelinha bem simples com os meses e ali uma lista das coisas que eu quero anotar, quanto foi, quanto eu paguei, se eu gastei a mais ou a menos do que eu estava planejando, principalmente para eu ter uma noção. Eu vou ter uma página financeira especial, mais detalhada por mês, mas eu quis manter assim também para o ano todo, para eu ter uma visão bem melhor dos meus gastos lá no final do ano, ou no final dos 6 meses primeiro, e me controlar melhor. Ele também segue a mesma linha de todas as outras páginas, e eu achei que ficou uma gracinha. Aí eu anotei já as coisas mais básicas que eu já sei que são gastos meus, que são coisas que eu costumo comprar, ou coisas que eu tenho para pagar, mas também deixei um espaço para anotar mais coisas caso vão surgindo aí no próximo ano. E chegamos ao final. Então agora eu vou fazer uma folhada aí nas páginas que eu já mostrei pra você durante esse vídeo. E eu gostaria de pedir que vocês comentem, curtam, sigam, porque esse é o primeiro de muitos vídeos que eu quero fazer esse ano, mostrando um pouco mais de Bullet Journal pra vocês. Um super beijo e tchau, tchau!